Olá, está começando o programa ConectaCast, podcast criado dentro do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, com a supervisão das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini, com a parceria da Escola SESI. A edição do Big Brother Brasil de 2021 foi traçada por diversas polêmicas e trouxe à tona muitas discussões sociais. Uma das mais recentes e marcantes foi o episódio de racismo sofrido pelo professor de geografia, João Luiz, ao ouvir uma brincadeira de mau gosto proferida pelo sertanejo Rodolfo. Na ocasião, Rodolfo comparou o cabelo de João Luiz ao de um homem das cavernas. 2 dias após o ocorrido, o desabafo do professor veio à tona em uma das dinâmicas do reality, expondo uma série de questões estruturais presentes na sociedade, que machucam, estigmatizam e desrespeitam a história dos negros. Essas questões trouxeram para a internet diversos debates, dividindo opiniões e questionando a dor sofrida por João Luiz durante o episódio. Esses pontos fizeram que a parte da população refletisse sobre a autoestima e a identidade cultural da pessoa negra e como ela é relativizada enquanto comparada aos padrões brancos e europeus. A professora licenciada em Ciências Naturais, mestre em Antropologia, Isadora Torres, fala sobre a importância de se debater sobre os impactos do racismo. O debate sobre o impacto do racismo deve ser pautado fundamentalmente no espaço escolar, porque é lá que nós formamos intelectualmente indivíduos que vão construir as próximas décadas da nossa sociedade brasileira. Nós vivemos em um país de colonização recente e percebemos de forma latente a falta de espaço, ou então o não aproveitamento dos mesmos, para debatermos as questões do racismo. Existe uma necessidade iminente de ampliarmos a todos e todas esse discurso, para que, a partir daí então, possamos repensar nossas palavras e atitudes. Na Escola SESI, procuramos ainda nos primeiros dias de sala de aula nos posicionarmos sobre a não aceitação de nenhum gênero de humor racista, humor discriminatório. Entenda nossas palavras entre aspas, porque esse tipo de humor não existe. Mostramos que nesse lugar, as falas que podem ferir a identidade do outro são levadas bastante a sério. O conceito de racismo recreativo, desenvolvido pelo professor, doutor pela Universidade de Harvard em Direito Antidiscriminatório, Adilson Moreira, coloca o humor racista como uma disseminação do discurso de ódio, condescendente e que aprisiona pessoas a rótulos cruéis e segregadores. Nós não podemos dar continuidade a isso. Acho que a primeira coisa, quando que se dá o processo de descoberta, da pessoa negra? Quando que a pessoa negra se descobre negra, A gente se descobre negro quando a gente toma consciência do significado de ser negro dentro de uma sociedade racista. Então, a gente tem aí o início, de um processo de descoberta, A gente não nasce negro, a gente se torna negro na medida que a gente consegue apreender o significado, de ser negro dentro de uma sociedade racista. Então, esse primeiro momento, de descoberta desse significado é um momento muito traumatizante para as pessoas negras, porque, nós temos aqui, dentro de uma sociedade racista, uma inscrição, um simbolismo muito negativo no que diz respeito a ser negro. Esse é um primeiro momento. Um momento bastante traumático, geralmente esse momento se dá na escola, quando a gente se descobre diferente das outras crianças e começa a sofrer agressões, agressões em microescala, geralmente, não em microescala porque são agressões pequenas, mas porque são sutis e muitas vezes até inconscientes, as pessoas que perpetuam essas agressões não conseguem perceber isso como racismo. E essas agressões são muito disseminadas, não são trabalhadas pedagogicamente e acabam, tomando conta, sendo, então, fazendo parte do dia a dia das pessoas negras, que vão tendo aí a sua autoestima minada por essa inscrição de significado que é negativo. Thaís também explica a importância de ressignificar o que é ser negro e como esse movimento interno é também uma forma de luta contra o padrão imposto, resistir contra os preconceitos através da aceitação das suas singularidades. Cada um vai ter o seu momento dentro da sua história de vida, que é o momento que nós começamos a ressignificar, o significado de ser negro. Então a gente tem esse choque, percebendo esses significados negativos, e aí aos poucos a gente vai num processo de redescobrir um significado, de reconhecer um outro significado para o ser negro. E aí a gente vai construindo a nossa negritude, que é essa inscrição de valores positivos
né, ao significado de ser negro dentro de uma sociedade racializada. Então a gente vê que esse momento é quase um renascimento, assim, né? É quase a gente nascer de novo, quando a gente se descobre negro a partir dos significados positivos de ser negro. Então, quais são esses significados, né? Ser negro é ser resistência, né? É resistir às opressões, é resistir aos estigmas. Ser negro é enfrentar a vida, é inscrever significados positivos para esses estigmas, né, socialmente difundidos. Então, a gente vai vendo que é um processo que ele se dá dentro do psiquismo do sujeito, mas ele tem um envolvimento muito forte com a estética, né? Ressignificar, né, sair de um significado negativo para o significado positivo, né, para a construção dessa negritude, isso perpassa a estética negra, né? Então a gente vai começando a tudo aquilo que nos disseram que era feio na gente, a gente começa a olhar de forma positiva e bonita. Então, por exemplo, o nosso nariz largo, a cor da nossa pele, os nossos cabelos cacheados ou crespos, né, tudo isso que já foi um motivo de dor e um motivo, né, da gente querer esconder esse fenótipo negroide, vai ser um motivo de orgulho, e nós vamos começar então a valorizar a estética negra a partir, né, de assumir o cabelo crespo, de, né, enfim, valorizar o fenótipo negro, valorizar a cultura negra, né? Então a gente vê que é um momento onde as pessoas começam a consumir bastante, né, os símbolos da cultura negra, a música, a vestimenta, né, com as cores e os tecidos de origem africana, né? Começa também a consumir a leitura, começamos a ler mais histórias, né, sobre negritude, mais autores negros. Então a gente vai vendo que cada um vai ter o seu momento, né, de renascer dentro desse significado, né, de passar dessa inscrição negativa para uma inscrição positiva do que é ser negro. Bom, quais são as maiores dificuldades, né, que uma pessoa tem para se reconhecer, né, positivamente como negra? Acho que uma das grandes dificuldades que nós temos é o próprio racismo mesmo, porque a gente precisa fazer uma força psíquica, uma força interna muito grande para poder ressignificar, né, a negritude. Então a gente tem aí ambientalmente, socialmente difundido, né, vários significados negativos ao que é ser negro. Então a gente tem que fazer um trabalho psíquico que é bem forte para ressignificar isso, né? É um trabalho da gente com a gente mesmo, e acho que uma das coisas que dificulta esse processo é a falta de representatividade. Durante o ano de 2016, o desfile da escola de samba Salgueiro, a Salate Val Marchioli comparou o cabelo da cantora Ludmilla com uma esponja de aço. Ainda na época, Ludmilla entrou com uma ação judicial contra Val Marchioli, que recorreu da decisão da justiça 2 vezes, alegando ser um direito de liberdade de expressão. Em março de 2021, a Socialite ganhou o processo, comemorando que a justiça havia sido feita. A história de Ludmilla é apenas uma entre inumeráveis episódios de racismo e preconceito com o cabelo afro. De acordo com o autor Silvio Almeida, para o racismo estrutural da sociedade, carregar os traços culturais e afro-brasileiros é estar fora do padrão estabelecido pela branquitude. Baseado nessas feridas históricas, o alisamento foi e ainda é, para algumas pessoas, a alternativa de se sentir pertencente aos padrões impostos pelos europeus. Felizmente, o empoderamento de mulheres e homens negros vem resistindo, dando lugar para tranças, crespos e toda a beleza do cabelo natural. A jornalista Caroline Lulier passou pelo processo de transição capilar e compartilhou conosco como a ditadura do alisamento foi imposta desde a sua infância. A minha história com o meu cabelo, ela é muito complexa, porque eu comecei a passar química com 13 anos, a minha mãe é de cabeleireiro, para me apresentar para o mundo da química, que segundo o cabeleireiro e segundo a minha mãe, o meu cabelo ia ficar mais bonito, mais definido, mais baixinho, meu cabelo ia ficar parecido com de algumas atrizes da época, porque eu tinha 13 anos, eu era muito novinha. Meu cabelo ia ficar muito parecido com o delas, eu não ia ter problemas para me pentear, porque de acordo com a minha mãe, era um problema me pentear, porque todo sábado minha mãe sentava para me pentear, e era uma choradeira, era um problema, era uma função para me pentear. E aí a minha mãe fez essa proposta para mim, e a proposta fez com que os meus olhos brilhassem,
porque eu queria muito parar de usar trança. Eu já tava ficando uma moça, e uma moça não quer mais usar chiquinha rosa, não quer mais usar presilha verde. Então, pra mim, naquela época, foi a solução. Então, eu comecei a passar química com 13 anos, há 11 anos atrás. E na época, foi tudo de bom, enfim. Eu tentei a transição capilar 3 vezes. Da primeira vez eu não consegui, eu voltei pra química, porque eu não podia ver o meu cabelo crescer. A minha raiz crescia, me batia um desespero e eu precisava correr no salão pra passar química e pra ver o meu cabelo baixinho de novo. E era muito ruim, porque o meu cabelo ficava mais de uma semana fedendo. É exatamente essa palavra. Fedendo a química, porque eu precisava dele baixinho e a química que eu usava, o produto que eu usava era muito forte. Da segunda vez eu não consegui por causa dos comentários. Eu chegava nas cabeleireiras e perguntava: tu acha que eu tenho que passar pela transição ou eu continuo passando química? E óbvio que elas iam me dizer pra passar pela transição não, mas ficar usando a química, até porque aquilo ali é o ganha-pão delas. Elas não vão me dizer pra parar de usar, entende? E os comentários também da família, de alguns conhecidos, de amigos, de teu cabelo é muito mais bonito baixinho, porque vai te dar muito trabalho pra cuidar de black, porque o teu cabelo parece uma esponja, parece uma salã, parece isso e parece aquilo. Então, da segunda vez eu desisti, e da terceira vez eu só consegui, que foi a partir de agosto do ano passado, porque eu coloquei trança. Eu precisava tirar as fotos de formatura, e eu queria achar uma maneira, sem ser alisar o cabelo, para me poder tirar as fotos da formatura. E foi aí que eu decidi que eu ia passar pela transição capilar. Botei as tranças em agosto do ano passado, 2020, e na verdade em agosto de 2019 eu botei as tranças. E dali em diante eu nunca mais quis usar química, porque eu não tava feliz com o meu cabelo. Por mais que lá no início eu tivesse com o meu cabelo legal, bonito e tal, ele começou a ficar amarelado, sem definição, meu cabelo fedia demais, porque a química é muito forte. Tem todo um processo, assim, pra te usar química, e esse processo não tava mais me agradando. Então eu decidi que eu ia parar de usar. Então, em abril de 2020, agora com o ano certo, eu cortei o meu cabelo. Eu decidi que eu ia cortar meu cabelo, porque eu não ia aguentar passar pela transição com 2 texturas. Porque a gente fica com o cabelo natural e mais o cabelo com química nas pontas. Então eu cortei, e aquele ali foi um dos dias mais felizes da minha vida. Para mim, 9 de abril de 2020 simboliza o meu renascimento como mulher negra. O renascimento das minhas raízes, dos meus antepassados, de tudo que veio antes de mim e das pessoas que lutaram antes de mim, para mim poder ser livre a ponto de usar o cabelo que eu quero. Nós também tivemos uma conversa bem legal sobre autoestima e racismo, e aqui vai um trecho do nosso bate-papo. A comunidade negra é a todo momento invalidada, inferiorizada. Isso afeta na construção das pessoas. Se no contato que tu tenha dizendo que tu não consegue ou afirmando que tu não deveria estar ali, tu acaba te enxergando assim, duvidando da tua própria capacidade, começa a se auto-sabotar, criando motivos para acreditar que é uma fraude. Tudo isso está ligado ao autoestima intelectual, não acreditar que tem um sentido, que tem uma importância. Quando tu deixa de estimular e só se coloca para baixo, gera uma síndrome do impostor. Como é conhecido esse sentimento de não pertencer ou merecer algo? Se tu não tentar te ver naquele lugar, ou ter pessoas como você, no trabalho, na roda de amigos, na internet, tu não vai conseguir ter uma confiança. As expectativas serão em níveis absurdos, chegando à perfeição inalcançável. Estar sempre se cobrando, dando todo de si. O empoderamento e aceitação sempre será um fator importante na construção das vivências de uma pessoa preta. Um assunto que nos relata sobre isso está na cultura, na forma como vestimos, nosso estilo, nosso cabelo. Tendo como exemplo a edição desse ano, do BBB, onde parte do elenco, em sua grande maioria, branco, mais específico, as mulheres usavam bandanas e lenços. Algo que, propriamente dito, vem da cultura negra. Uma vez que as mulheres pretas usavam para enaltecer seus cabelos crespos, os lenços têm um significado muito importante em nossa cultura, representando a coroa, e as bandanas também por estilo, ou até mesmo como artigo para diferenciar gangues nos Estados Unidos. Foi muito banalizado e não aceito pela sociedade, como forma de oprimir uma parte de nossa identidade, e assim fazendo com que não aceitamos o que somos. Você sabe o que é racismo sutil?
O racismo sutil são expressões presentes no nosso cotidiano que têm origem racista. É comum nós escutarmos frases como feito nas coxas, mulata e criado mudo. Mas não se engane, essas e outras frases podem parecer simples brincadeiras, mas na realidade elas são ofensivas, tendo origem na época do Brasil colonial. A maior parte dos brasileiros falam essas frases sem saberem seus reais significados, contribuindo mesmo sem intenção para o mantimento do racismo no país. É possível apontar que a nossa linguagem é profundamente marcada pela cultura preconceituosa existente na nossa nação, visto que expressões racistas são constantemente naturalizadas. Irei citar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, feito nas coxas. Antigamente as telhas das casas eram moldadas nas coxas dos escravos. Como eles tinham corpos diferentes, as telhas não ficavam no mesmo formato, e por isso estariam mal feitas por ficarem irregulares e mal encaixadas. Segundo exemplo, doméstica. O termo possui origem nas mulheres negras que trabalhavam dentro das casas das famílias brancas e eram consideradas domesticadas. Isso porque os negros eram vistos como animais e por isso tinha que ser domados. Foi uma conversa muito legal, não? Sim! E para encerrar o nosso episódio, vamos colocar mais um trechinho do que a psicóloga Thaís conversou em entrevista. Então, bom, não são processos fáceis, né? São coisas que vão levar tempo, né? São coisas que vão envolver processos de avanço e de recuo, de acordo com a história de cada um, mas acho que fica a dica, né, de que esse não é um processo apenas subjetivo, ele é, sobretudo, um processo coletivo e que é, né, nesse enfrentamento coletivo, junto, que a gente talvez, né, consiga ter mais força para enfrentar o racismo e para ressignificar, né, o significado de ser negro dentro dessa sociedade. Esse episódio foi produzido em parceria com a Escola SESI da cidade de Pelotas, com locução dos alunos Raíssa Mulê, Brenda Costa e Emanuel Nunes, coordenados pela professora de Sociologia Isadora Torres. O ConectaCast é um projeto realizado pelas alunas do curso de jornalismo Anarelle Martinez, Esther Caetano, Júlia Vilas Boas, Elaine Fagundes, Nicole Fontes e Samira Lucas, com a coordenação das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini.